conversar sobre este assunto extremamente importante que pode sim anular a sua redação. Se fugir do tema, como eu digo sempre, fugiu do tema, acabou o sonho, só tem que esperar o próximo ano. Não tem muito o que fazer não, vai ter que só chorar mesmo na cama, que é um lugar quente. Então, vamos evitar isso aqui? Existem algumas técnicas, alguns recursos que nós podemos utilizar para que você não fuja do tema ao longo da sua prova, para que você aprenda a ler o tema corretamente, beleza? Começando aqui o nosso acordo. Eu não gosto de fazer você perder tempo, certo? Ah, meu Deus, eu não gosto de fazer você perder tempo, então eu falo exatamente o que eu vou mostrar para você ao longo dessa aula e você verifica, é realmente disso que eu preciso? Eu preciso disso daí para minha vida? Ou eu estou só aqui porque eu amo essa mulher incrível, linda, maravilhosa? Eu espero que pelos dois. Olha só, compreender e aplicar técnicas práticas para evitar a fuga ao tema da redação. É isso que eu vou passar ao longo da aula para vocês. Não é uma aula longa, porém é uma aula essencial, combinado? Perdão, vamos lá. Fuga do tema. Fuga do tema. Sua missão principal é não... Opa, desativei aqui minha caneta. Muito bom, dona Pamela. Muito bom. Sua missão principal em uma redação é não praticar esse tipo de erro. A sua redação, se for carimbada como fuga do tema, não tem recurso, não tem o que fazer. E é muito fácil evitar a fuga do tema. A gente só tem que aprender a ler o tema corretamente. Eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Existem algumas técnicas para evitar essa fuga ao tema. E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Primeira coisa. A gente sabe, eu sei que vocês não vão conseguir ler aqui, mas eu farei a leitura para vocês, fiquem tranquilos, porque isso daqui é uma proposta de redação que vocês conseguem achar em qualquer prova de redação, combinado? É só pra gente esboçar. Você tem que segmentar a sua proposta, entender tudo que é pedido na sua proposta. E aí você vai dividir essa proposta e depois você fará as verificações se você fez ou não tudo que foi pedido na proposta de redação. É comum o enunciado pedir 2 ou mais tarefas. É muito comum o enunciado da redação pedir 2 ou mais tarefas. O enunciado, ele não só fala o tema da redação para você, ele também fala o que ele quer que você faça na redação. Ele fala qual que é o tipo de texto que ele quer, ele fala se ele quer argumentos, ele fala se ele quer ou não proposta de intervenção, ele fala se ele quer que você... Então ele mostra todos os detalhes do que deve ser feito ao longo da redação. Se você deixar de fazer um desses pontos, a sua nota vai lá embaixo. Se você fugir totalmente do tema e não falar sobre nada que está escrito ali, a sua redação é anulada. Então aqui, por exemplo, ele fala assim, a partir da leitura dos textos motivadores, certo? O que são os textos motivadores? É aquela coletânea de textos que a prova vai fornecer para você para te ajudar. É por isso que eu sempre falo o seguinte, muitos alunos, e eu sei que vocês têm essa dúvida, vocês falam assim, professor, meu grande medo é... Coloca aí, 1, se é verdade, se você já passou por isso, ou 2, se você nunca passou por isso. Coloca aí nos comentários para mim. O pessoal fala assim, professora, o meu grande medo é... E se eu não souber nada sobre o tema? É ou não é? Coloca 1 se sim e 2 se não, se é mentira. Se eu tô inventando coisas da loucura da minha cabeça, que eu sei que não é coisa da loucura da minha cabeça, que eu conheço você, eu conheço sua história, eu conheço seus pais, eu conheço sua família, eu sei com o que você pensa, eu te conheço. Eu sei que você fica morrendo de medo de não saber nada sobre o tema. É por isso que existem os textos motivadores. É por isso que existem esses textos para te ajudar, inclusive, muita gente não sabe, mas o texto não tá ali só para você se inspirar. Não, ele tá ali para te ajudar a entender realmente qual é o ponto do tema que você tem que abordar na redação. As pessoas acham, é só para dar uma ideia. Não é para dar uma ideia, não. Os textos motivadores, um por um, eles são pensados para ajudar você a focar exatamente no que precisa dentro do tema. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, a partir da leitura desses textos motivadores, você vai fazer uma redação com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Por que ao longo da sua formação? Porque ninguém é uma folha de papel em branco. Você é um ser humaninho preenchido de amor e carinho. Você é um ser humaninho preenchido de conhecimento. Você é um ser humaninho que lê, que se informa, que tem sua opinião, sua convicção. Eu tô mentindo? Eu tô mentindo não, eu não minto pra você. Redige um texto, olha lá. Ele já dá a sua primeira aqui, dissertativo argumentativo, e ele diz o seguinte,
Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é a modalidade escrita formal? É você escrever igual um robô? Porque... Não, gente. Escrita formal é seguindo as regras gramaticais. Seguindo a concordância, seguindo a regência, seguindo as regras da crase, do uso da vírgula. Então, é seguindo a gramática, seguindo a formalidade da língua, tudo bem? As regras gramaticais, por exemplo, certo? Você sabe que numa redação, por exemplo, quando você segue uma escrita formal, você não pode usar o sentido figurado. Você não pode usar o sentido figurado, você não pode usar uma ironia, uma figura de linguagem na sua redação. Por quê? Porque a figura de linguagem, a ironia, o sentido figurado, ele traz um sentido que às vezes a banca, o corretor não vai entender. Então o seu texto inteiro, ele escreve isso para você. Ele deve ser escrito sempre no sentido denotativo, que é o sentido do dicionário. Não faça joguinho de palavras. Você não pode usar ironia, duplo sentido. Não existe isso na redação. Mas eu posso criar uma palavra para criar um efeito de sentido? Às vezes o que faz sentido para você não faz sentido para o outro. E o outro é a banca que vai te dar nota. Então para de meter o louco na hora da redação. Para de... eu tô avisando, eu tô dando papo aqui para você sabe? Aí não, porque eu quero ser... Vocês ficam assim, eu quero ser criativa, eu sou creatividated, eu sou criatividades. Mas não é o momento. Você pode ser criativo no quê? Na sua argumentação, na sua refutação, né? Ou às vezes no dado estatístico que você vai colocar estrategicamente na redação, né? Na sua contra-argumentação, ali na técnica de argumentação que você vai usar. Ali sim você pode ser criativo. Você pode ser criativo no projeto de intervenção, mas cuidado para não passar do ponto na criatividade, tudo bem? É por isso que às vezes vocês se cobram tanto. Vocês falam assim, porque eu tenho que ser criativo na redação, que eu tenho que inventar a roda. Não, gente. O negócio são 30 linhas. Fala sobre o problema, argumenta sobre o problema, dá uma solução, acabou seu texto. Não precisa ficar criando. O problema é que às vezes a gente quer entregar mais do que é pedido. E o arroz com feijão, bem feito, dá ali uma nota 1000. Vocês podem verificar, as redações que são as redações que tiram nota máxima em qualquer concurso, no Enem, no vestibular, são redações, de forma geral, muito simples. Eles não ficam fazendo grandes enrolações, né? O aluno, ele tem uma argumentação, às vezes ele coloca ali uma citação ou um dado estatístico, um projeto de intervenção, então é tudo muito estruturado, ele já tem um modelo base que ele sempre utiliza de forma geral, beleza? Então, não queira inventar a roda. Então, da escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, aí aqui vem o tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tema que já caiu no Enem, apresentando, olha lá, quais são, entender tudo que a proposta pede pra gente. Olha o que a proposta está pedindo pra gente. Você vai falar sobre esse tema, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, essa é uma regra, tudo bem? Você vai selecionar, organizar corretamente, relacionar de forma coerente os seus argumentos. Então ele está falando obrigatoriamente na sua redação, você não vai fazer um texto expositivo, ele te pediu uma dissertação argumentativa. Então o que não pode faltar na sua redação? Argumentos bem organizados e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Mas agora eu te pergunto, e fatos? Ele está falando o seguinte, coloque uma exemplificação desse tema, por exemplo, no dia a dia. Quando ele te pede um fato, fato é aquilo que realmente aconteceu, um fato para a defesa do seu ponto de vista. Então você pode usar na sua redação para deixar os seus argumentos mais fortes, eu até já falei sobre isso numa outra aula com vocês podem usar, quando você não sabe uma citação, quando você não sabe um dado estatístico, você pode utilizar um exemplo, você pode fazer uma exemplificação na sua redação. Tá dando para entender, gente? Então, se está falando sobre desastres naturais, preservação do meio ambiente, você pode usar o fato do que aconteceu em Mariana, o fato do que aconteceu em Brumadinho, o fato das queimadas que aconteceram, tudo bem? E que estão acontecendo ainda, certo? São fatos, são exemplos e você pode e deve colocar na sua redação.
Tá pedindo isso para você. Então, primeira coisa, aprender a ler o enunciado e verificar tudo que ele está solicitando para você, certo? Se você está colocando aqui no tema, ele fala assim: desafios para a formação educacional de surdos. Você vai ter que colocar na sua redação quais são os desafios que os surdos têm hoje no país para uma formação educacional. Quais são esses desafios? Você vai ter que colocar na sua redação. Ele está pedindo, ele está mandando você colocar isso. Tudo bem? Ele está afirmando para você, o tema está afirmando para você que existem desafios. Então, você refutar isso daqui, sua redação está errada. Você vai ter que mostrar quais são os desafios. Deu para entender? Analise o tema comum entre os textos da coletânea. Esse aqui é um dos pontos essenciais para que você não fuja do tema. Presta atenção aqui. Existe sempre uma linha guia ou uma palavra-chave lá na hora, lá na coletânea, em todos os textos da coletânea, certo? Que você tem que prestar atenção quais são essas palavras-chave ou essa linha guia. Faça esse exercício com todas as... E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei quando que você vai voltar a estudar redação ou fazer as suas redações. Mas eu quero que a próxima vez que você for praticar a redação, quando você for ler a coletânea, você vai aplicar isso aqui que eu vou ensinar para vocês, tá? Isso aqui é uma técnica prática. O negócio é o seguinte, tá? Eu já falei isso, acho que em alguma outra aula, mas eu vou falar novamente sobre esse exemplo. Tem um tema, lá na minha plataforma, os alunos eles mandam a redação para correção, certo? Os temas, eles são pensados de maneira que você seja testado pedagogicamente em diversos pontos. Então, tem alguns temas criados especificamente para que nós verifiquemos como que você está criando o seu projeto de intervenção. Você está sabendo fazer a leitura da proposta? Você está sabendo ler realmente o que o tema está pedindo para você? E aí é que muito aluno, e esse tema ele foi criado especificamente com esse objetivo. Saber se os alunos sabem ler ou não a proposta e o tema. E eu vou te falar uma coisa, o índice de alunos, eu não vou lembrar o número exato agora, mas o índice de alunos que fizeram esse tema especificamente é muito alto, e ele foi criado justamente por isso. O tema, eu vou tentar lembrar com as palavras exatas, mas é basicamente o seguinte, ele fala assim, é sobre os desafios de levar a tecnologia na educação, no uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. Os desafios no uso da tecnologia na educação de crianças e jovens. Vou repetir. Os desafios, tudo bem? Do uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. Até aí, show de bola, todo mundo entendeu. Só que tem uma questão. Quando eu falo a palavra educação, eu posso remeter a diversas vertentes, certo? Eu posso falar na educação em contraponto à formação do indivíduo, como que é a educação na formação dentro de casa, na formação do indivíduo, certo? Eu posso falar da educação no meio escolar, eu posso ou não posso? Então existem diversos pontos que eu posso abordar em se tratando de educação. E o tema fala o seguinte, os desafios do uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. E aí o que a gente pega bastante os alunos falando sobre este tema? Os alunos falando assim, o uso das tecnologias na educação de crianças e jovens está prejudicando essa formação deles, porque a gente percebe um uso exacerbado, um uso cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso a tablets, celulares, a desenhos, a coisas muitas vezes inapropriadas para a idade, os jovens estão cada vez mais enfiados nas redes sociais, né, deixando de fazer muitos afazeres ou tarefas, enfim. Então a gente está tratando aqui, né, falando que os jovens estão ficando cada vez mais egocêntricos, cada vez mais isolados, então tem toda uma contrapartida do que a tecnologia traz na vida das crianças e jovens. Só que aí, eu estou falando neste ponto, quando eu falo que o jovem está ficando egocêntrico, ou que o jovem está ficando isolado, ou que a crise de ansiedade nos jovens, atualmente nas crianças e jovens, está aumentando devido ao uso da tecnologia nessa educação deles, né? Eu estou falando de educação nesse ponto como formação do indivíduo. Só que, presta atenção, a coletânea
A coletânea, ela tem 4 textos. O primeiro texto da coletânea mostra uma situação em que um professor utiliza dentro da sala de aula o tablet para gerar uma interação com os alunos e cada aluno também consegue fazer uma interação. O segundo texto mostra como aumentou o número de utilização de aparelhos de celular e tablets e computadores no ambiente escolar. O terceiro texto fala sobre como a educação como a tecnologia pode ser uma aliada dentro da sala de aula, caso o professor venha passar por uma formação continuada e aprender a utilizar essa tecnologia dentro da sala de aula. Ou seja, eu estou falando de educação? Eu estou falando de educação. Só que aí existe uma linha guia, existe uma palavra-chave em cada texto da coletânea que me ajuda a entender realmente de qual tipo de educação que eu estou falando. E qual que é, gente? Escola. Existe também a palavra professor. Existe também a palavra sala de aula. Todas elas me remetem a um sentido cognitivo, ao ambiente dessas palavras. Qual que é o ambiente? Escola, sala de aula, ambiente escolar, educação dentro da escola. Como que eu utilizo, quais são os desafios de usar, né, a tecnologia na educação escolar de crianças e jovens. É disso que nós estamos falando no tema. E qual que é o viés que basicamente quase todos os alunos pegam e vão falar sobre como a tecnologia está atrapalhando na formação do indivíduo, que não está errado, mas para esse tema está. Vocês entendem? Porque a coletânea, ela me deu a dica, ela me indicou, ela mostrou em qual ponto do tema eu gostaria que você trabalhasse. Eu estou falando da educação no ambiente escolar, eu estou falando de aluno, eu estou falando de professor, eu estou falando de sala de aula. Vocês estão sacando, gente? Como é importante prestar atenção, riscar, grifar, circular a palavra comum que aparece em todos os textos da coletânea? Vocês entendem? Então, o que é importante para o aluno? Ele olhar todos os textos da coletânea, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu falei, e circular escola, professor, aluno, sala de aula, diretora, tudo que remeta ao mesmo campo semântico de significado. Todas essas palavras estão dentro de um mesmo campo semântico, né? Elas estão inseridas em um mesmo ambiente semântico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Todas estão inseridas no ambiente escolar. Então o tema trata sobre isso. Deu para sacar? Tudo bem? Vocês entenderam essa linha de raciocínio? Eu acho que essa é a dica mais importante que tem. É vocês começarem a praticar esse exercício na redação de vocês. Sempre que vocês pegarem um tema, vocês têm que pegar a coletânea, fazer esse exercício para realmente entender qual é o ponto do tema que você tem que abordar. Senão, se você não faz isso daqui, você pode ir para a educação, por exemplo, na formação do indivíduo, que é um outro tema, não foi o que foi pedido no site. Deu para entender? Beleza? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Coloquem aí nos comentários se vocês entenderam ou não. Sim ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando antes de dar sequência. O Michel falou assim, prof, eu preciso colocar as palavras-chave do tema no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2? De preferência sim, né? Porque você continua mantendo ali dentro do mesmo ambiente semântico a sua temática. Então, automaticamente, se você está mantendo dentro do tema, você vai colocar essas palavras-chave no desenvolvimento 1, no 2, na argumentação, na introdução, na conclusão. Isso não tem como fugir, porque você entendeu muito bem o tema. Então, você vai tratar de assuntos dentro dessa temática. Então, é quase impossível você não colocar essas palavras-chave. Mas, se eu puder te dar uma dica, sim, coloque essas palavras dentro do seu desenvolvimento também, tá bom? Deixa aparecer pelo menos uma vez cada uma ali dentro do seu desenvolvimento. Combinado, gente? Beleza? Organize seu pensamento e faça o rascunho. Organize o seu pensamento e faça o rascunho. Organização de pensamento é uma técnica que eu ensino para vocês. Se vocês quiserem essa aula, coloquem aí nos comentários e eu vou pedir, por gentileza, eu anotei muitas, eu pedi nas últimas lives que vocês colocassem sempre na minha última foto lá do Instagram, vou colocar meu Instagram aqui embaixo para vocês, que você coloque lá na minha última foto qual aula que você precisa ou qual aula que seria legal aparecer aqui
no ao vivo para vocês. Podem sempre colocar sempre na minha última foto do Instagram, que fica mais fácil de eu conseguir ver, ou a Nath, que trabalha comigo, também acaba vendo, o pessoal acaba anotando e me passando, beleza? De preferência quando acaba a live, porque é mais fácil de eu ver ainda. Combinado? Então, sempre deixe a sua sugestão de aula, pode deixar no inbox, mas o inbox às vezes está muito cheio, eu não consigo ver. Então, deixa na minha última foto do Instagram, que é mais fácil. Beleza, gente? Tranques. E aí, tem uma aula que eu provavelmente trarei para vocês, caso vocês queiram, que é sobre organização do pensamento e das ideias. Organização do pensamento e das ideias. Rod, depois não deixa de colocar aqui embaixo o Instagram para eles, tá bom? Olha só, organizar pensamento e ideia é uma técnica que eu ensino, é uma aula que eu tenho para vocês, isso daqui eu ensino tranquilamente para vocês. E, segundo ponto, fazer rascunho. Se você é meu aluno, você sabe que não existe esse negócio de fazer redação direto na folha oficial. Isso não existe. Rascunho é obrigatório. Ah, professora, mas sabe o que é? É que às vezes, eu te conheço, eu sei o que você vai falar. É que às vezes, professora, eu já quero fazer a redação rapidão, eu já faço direto na folha oficial, porque aí eu não preciso perder tempo, entendeu? Aí eu já faço direto na folha oficial, eu já me livro e fico com tempo para fazer a prova. Você para de ser louco. Você para de meter o louco pra cima de mim. Porque eu sei o que você é capaz. Você é uma pessoa perigosa para você mesmo. Porque quando você faz a redação direto na folha oficial, você elimina a chance de consertar os erros da sua redação. Então a sua nota vai sendo descontada. Quando você faz um rascunho e aplica a técnica 15x5 que eu ensino para vocês e depois passa essa redação a limpo, você vai eliminando erros e passa a limpo uma redação praticamente perfeita, a sua redação nota máxima. Tudo bem? Não existe redação perfeita, mas existe a redação que atinge o máximo que se pode dentro do tempo que se tem. E é essa redação que tira a nota máxima, tá? Então, as pessoas falam assim, professora, uma redação nota máxima é aquela que não tem erro nenhum? Claro que não, gente. Vocês pegam a redação nota máxima, tem erro. Tem um errinho de vírgula, às vezes tem um errinho de ortografia, às vezes uma palavra ficou trocadinha ali com a outra, não tem problema. Se o todo está muito bom, não é por isso que você vai deixar de tirar a nota máxima, tudo bem? Então, para de ser periculoso e comece a sempre fazer o rascunho. Se você não sabe, existe sim uma técnica que eu ensino na aula 15x5, e eu explico para você como fazer a redação em 1 hora. E isso inclui organizar pensamento e fazer o rascunho. Cada parte do texto deve ser pensada e feita antes do rascunho, e só depois deverá ser passada limpo. E quando você faz o rascunho, voltando para o tema da nossa aula, você consegue verificar parágrafo por parágrafo, se você está ou não se mantendo dentro do tema antes de passar para a folha oficial. Você consegue, por exemplo, como o nosso querido falou ali no comentário, você consegue verificar se você colocou, por exemplo, a palavra-chave dentro de cada parágrafo, se você está ou não se mantendo dentro do tema. Beleza, gente? Tranquilo? Então, isso daqui é algo que você não pode pular. Rascunho é essencial, para de ser louco. A única coisa que não justifica fazer rascunho, gente, a única coisa que não justifica é porque existem diversas coisas que podem acontecer ao longo da live, ao longo da prova. Tem gente que passa mal, tem crise de ansiedade, isso é natural que aconteça, infelizmente, mas acontece, e às vezes você fica sem tempo, você perde um tempo lá no banheiro, se recompondo, né, voltando para ficar bem, para voltar para fazer a prova. E às vezes você acaba perdendo um tempo, mas só justifica nesses casos. Do contrário, você tem que fazer rascunho. Deu para entender? Então para de meter o louco. Olha só, resposta da proposta. O que é respostas da proposta? Você tem que verificar ao longo, depois que você faz o rascunho, por isso que é tão importante fazer o rascunho, se você respondeu tudo que a proposta solicitou para você. Se você colocou quais são os desafios que o tema pediu, se você colocou a intervenção que o tema pediu, ou seja, você tem que verificar, você tem que ler a sua redação, o seu rascunho, antes de passar para a folha oficial e verificar assim, a proposta falou assim, os desafios para a educação de surdos no Brasil. Eu coloquei na minha redação os desafios? A proposta ela fala para que eu coloque argumentos e faça um projeto de intervenção. Qual é o argumento que eu usei? O argumento está aqui, o argumento está aqui. Qual que é o projeto de intervenção? O projeto de intervenção está aqui. Eu coloquei um fato que a proposta pediu. Lembra lá que a proposta pede diversas coisinhas pra gente? É isso que você tem que verificar. Será que eu coloquei todas essas coisinhas no meu texto?
Ou eu pulei alguma? Se eu pulei, eu tenho que voltar e refazer. Tudo bem? Eu coloquei aqui o fato, eu coloquei um exemplo. Eu fiz tudo que foi solicitado na proposta? É por isso que é tão importante fazer o rascunho. Porque para você deixar a sua redação dentro do tema, você tem que cumprir todos os requisitos que foi solicitado lá no começo, lá na proposta. Deu para entender? Então, esse ponto aqui é extremamente importante para que você faça as verificações depois que o seu rascunho está pronto. Você está colocando todos os desafios, os problemas, às vezes o tema fala assim, né? As problemáticas na saúde pública do país. Eu coloquei quais são as problemáticas, eu desenvolvi quais são essas problemáticas, por que essas problemáticas existem, qual que é o projeto de intervenção para resolvê-las. Eu coloquei na minha redação, você tem que fazer essa verificação. E aí você sabe que você manteve ou não a sua redação dentro aí do que era pedido. Deu para sacar? Beleza, gente? Confirme se a estrutura textual foi seguida. Como assim? Ué, lá na proposta, eles pedem que você faça um texto dissertativo argumentativo dentro de um tema específico, certo ou errado? Certo. Você seguiu a estrutura do texto dissertativo argumentativo ou você meteu o louco e escreveu uma crônica? Eita, que você não estava nem esperando esse gritão, né? Eu tô estressadona hoje eu tô loucona. Ó, que eu tô florida, aí vocês ficam achando que eu tô legal. Eu não tô legal, não, eu tô doidona. Olha só, você seguiu a técnica do texto? Você colocou introdução, desenvolvimento, conclusão, você colocou a sua tese na introdução, você colocou o argumento, você fez o projeto de intervenção, se a sua prova pede, você retomou a tese na conclusão, você fez tudo que o seu tipo de texto solicita dentro do tema que foi pedido? Você seguiu as técnicas do texto? Porque o que são as técnicas do texto? Se ele pede uma dissertação argumentativa, você tem que seguir o tipo do texto dissertativo argumentativo e colocar tudo que é pedido dentro de um texto dissertativo argumentativo, certo? Ok? Você teve progressão textual? O que é progressão textual? Ou você quer saber como que você sabe se teve progressão textual ou não? Você encheu linguiça na sua redação? Hoje, professora, você não vai jogar na minha cara os meus defeitos. Você não vai jogar na minha cara essas nuances que eu não estava esperando. Ô, gente, a progressividade textual é extremamente importante para uma nota alta, né? O seu texto tem que ter progressividade, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Muitas vezes a pessoa ela perde a progressão textual quando vamos falar do desenvolvimento. Então, às vezes, no desenvolvimento 1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela fala sobre sei lá, problemas na natureza e cita um exemplo de Mariana, certo? Aí no desenvolvimento 2, ela fala sobre Mariana e que tem problemas na natureza, ou seja, ela falou a mesma coisa com outras palavras, é o famoso encher linguiça. Deu para entender? O seu texto tem que ter progressividade. A pessoa ela tem que entender que ela saiu de uma introdução, entrou no desenvolvimento e foi para uma conclusão. O que ajuda vocês bastante a deixar bem claro a progressividade textual é o uso, por exemplo, dos nexos, dos conectivos, né? Usar conectivos também pode te ajudar bastante nessa questão da progressividade textual, para a pessoa entender que primeiramente é uma coisa, segundamente é outra coisa, sendo assim, né? E aí eu posso também fazer uma aula de conectivos caso vocês queiram, beleza? Coloca aí no comentário se vocês querem ou não aula de conectivos da redação. Eu acho que até já fizeram essa sugestão lá, eu tenho que verificar, que eu anotei as sugestões que vocês colocaram, mas coloquem aí se vocês querem ou não aula sobre conectivos na redação. Quais são os melhores para serem usados e como usar da forma correta, porque também existem conectivos que as pessoas utilizam de forma incorreta e isso gera falha na coesão e coerência textual. Tem que tomar muito cuidado. Confirme sua tese. Confirme sua tese. Veja se você finalizou o texto com o mesmo pensamento que iniciou. É obrigatório, na conclusão, é obrigatório para você saber se você se manteve dentro do tema ou não, se a mesmo raciocínio que você começou a sua redação, você está terminando. É muito importante que você verifique isso. Então você tem que ver o seguinte, lá na minha introdução, onde que aparece a sua tese, o seu ponto de vista? Aparece na introdução.
Quando você fecha o seu texto, você tem que retomar a sua tese. Na conclusão, isso é obrigatório, tá, gente? Isso é obrigatório. Na conclusão, você retoma a tese. Na conclusão. Por que eu tenho que retomar a tese na conclusão? Porque você mostra uma coerência textual. Você começa a redação com uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, vamos pegar aquele parágrafo de exemplo que nós fizemos. Existem problemas de... Como que era o tema, gente? Do trânsito nas grandes metrópoles, né? Então, existem problemas relacionados à mobilidade urbana nas grandes metrópoles que precisam ser solucionados. São os problemas, certo? Quando você termina a sua redação, você tem que dizer essa mesma coisa com outras palavras. Que os problemas nas metrópoles, os problemas em relação ao trânsito nas grandes metrópoles precisam ser solucionados. Tudo bem? Então você tem que falar a mesma coisa com outras palavras na conclusão. Isso é retomada da tese. Porque você mostra para sua banca que houve coerência textual, que você iniciou a redação com um raciocínio e você está finalizando a sua redação com o mesmo raciocínio. Você não fala lá no primeiro parágrafo que existem problemas relacionados ao trânsito e termina a sua redação falando assim, não existem problemas relacionados ao trânsito. Aí você tem problema. Aí você não tomou o remédio. Você tá metendo louco na redação inteira. Aí você vai e faz o quê? Se você faz isso na conclusão, você joga sua nota lá embaixo. Porque como que você fala na introdução que tem problema, na conclusão você fala que não tem problema e põe em projeto de intervenção pro problema que você falou que na conclusão nem existia. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Você me acompanhou no raciocínio? Então você tem que ser coerente na introdução e tem que ser coerente na conclusão também. Tem que falar a mesma coisa com outras palavras. Eu mostrei isso em uma aula para vocês. Como que você retoma essa tese na conclusão. Tudo bem? Beleza, gente? Um super beijo carinhoso para você. Muito obrigada pelo carinho de sempre, pela presença de vocês, pelo respeito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, bom descanso e tchau! Fui!